Olá, meninos e meninas. Boa tarde. E agora nós vamos falar um pouquinho da revisão do conteúdo, porque vocês precisam para fazer uma provinha de recuperação, ok? Nessa aula de hoje, nós vamos falar destes assuntos aqui, olha: método científico, lei, teoria, níveis de organização dos seres vivos, sais minerais, vitaminas e água. Vai ser uma aula bem resumidinha, porque a gente vai nos pontos principais, ok? Então, vamos lá e vamos começar, então, a nossa aulinha. Bom, em primeiro lugar, a gente está falando de biologia. A biologia é uma ciência que estuda os seres vivos, né? Como os seres vivos se reproduzem, de que eles são feitos, como eles são constituídos, etc. Como é uma ciência, a ciência é um conhecimento, é um saber, a ciência é um conhecimento. Só que este conhecimento, dentro de um povo, dentro de uma cultura, pode ser construído de duas formas, né? Esse conhecimento pode ser construído de duas formas. Ou pelo senso comum, que é o método empírico, que é aquele conhecimento que passa de uma geração para outra, né? E não necessita de comprovação científica, ou um conhecimento que é formalizado pelo método científico, ou seja, o método hipotético dedutivo, né? É um método que exige regras, que exige passos de construção deste conhecimento e, no final, exige que todo mundo científico reconheça isso como certo. Então, esse método científico é um conjunto de regras. Olha, eu tenho regras e todo cientista sabe que essas regras têm que ser seguidas. Quais são essas regras? Em primeiro passo, uma pessoa que tem senso, né, de cientista, de construir conhecimento, ele vai estar sempre atento para observar um fato ou um fenômeno na natureza. Então, isso aqui é o passo número um, né? O passo número um, que é observar. Esse é o passo número um, observar. Observa alguma coisa que está acontecendo. A partir dessa observação, esse cientista vai fazer uma pergunta. Então, esse é o passo 2, o passo da pergunta. Essa pergunta é: por que que esse fenômeno aconteceu? A partir dessa pergunta, ele vai para o passo 3, que é fazer deduções, isto é, ele vai procurar, aqui é o passo 3, né? Ele vai procurar eh, informações, outros conhecimentos, outros escritos, outros experimentos, para ver se este fato, esse fenômeno, né, que ele observou e fez uma pergunta, pode ter alguma explicação. Então, ele vai começar a fazer deduções. O que que é uma dedução? Ah, se isso aconteceu assim, então aquele outro fenômeno pode ter sido descrito dessa forma. Então, você está deduzindo. Dedução é deduzir alguma coisa possível. A partir dessa dedução, a gente passa para o passo 4, que é a hipótese. Então, você vai levantar uma hipótese. O que que é levantar uma hipótese? Hipótese é uma possível resposta a essa pergunta aqui. Então, essa hipótese aqui, ela vai me dar uma possível resposta a essa pergunta aqui. Então, eu vou dizer: olha, talvez o que tenha acontecido seja por essa fato ou por aquele fato. Então, eu estou tentando dar uma resposta para a minha pergunta. A partir da hipótese, eu passo para o passo seguinte, eu passo para a experimentação.
Essa experimentação, pessoal, ela pode ser de diversos modos. Um experimento não necessariamente tem que ser dentro de um laboratório. Pode ser, por exemplo, uma entrevista com um povo, pode ser um experimento estatístico, né? Tem vários, N tipos de experimentos. Mas esse experimento sempre vai precisar de 2 grupos. Um grupo que eu vou fazer o experimento mesmo e o outro grupo que vai ser o meu grupo controle. Eu preciso disso. O meu grupo controle vai impedir que eu chegue a respostas erradas. Se esse experimento rejeita a hipótese, diz: olha, a sua hipótese está errada, a sua explicação para aquela pergunta está errada, então eu vou ter que refazer a minha pergunta, tá certo? Agora, então, esse experimento seria o passo 5, né? Bom, esse experimento, se no final do experimento, a conclusão que eu tive desse experimento disser, olha, a sua hipótese não é lógica, não está legal, ela não respondeu a questão, ela tem furos, então eu volto e vou fazer de novo a pergunta. Agora, se esse experimento aceita a hipótese, diz não, ou confirma a hipótese, né? Não, diz, ó, o seu experimento está correto, coisa e tal. Então, a partir disso, essa hipótese passa a fazer parte de uma teoria. E o que seria, então, essa teoria? A teoria, pessoal, é um conjunto de hipóteses que formam um conhecimento lógico e dedutivo. Então, quando eu tenho essa teoria aqui, essa hipótese aceita, ela vai então fazer parte dessa teoria aqui, olha. Tá certo? Então, ela vai fazer parte dessa teoria. E aí, eu vou ter, então, essa hipótese sendo aceita, sendo analisada, podendo ser repetida, o experimento podendo ser repetido, ela vai fazer parte de uma teoria. Agora, o que é lei? Lei é uma descrição de um fenômeno observado, quer dizer, eu observo um fenômeno e descrevo aquilo. Eu não estou explicando e eu não estou dizendo por que ele pode ser observado, eu só estou descrevendo. Sabe aquela redação descritiva? Você olha um quadro e começa a descrever aquele quadro, e alguém te pergunta, mas explica, não sei. Então, na verdade, uma lei é uma descrição. Quem vai explicar o que está acontecendo ali é a teoria científica. Quem vai explicar é a teoria, tá? Então, quem explica essa lei é a teoria, tá bom? Então, quais são os passos aqui do meu método científico? Primeiro, observar. Segundo, fazer uma pergunta. Terceiro, dedução. Quarto, hipótese, fazer um experimento. E aí eu posso ter uma teoria, né? Uma hipótese que faz parte de uma teoria e posso ter uma lei. Agora, essa teoria, essa lei podem ser modificadas? Podem. Se depois de muito tempo aparecerem outras explicações, outras teorias, essa lei pode surgir outra lei no lugar da que tinha antes. Não que essa lei deixe de existir, mas ela pode ser substituída, ok? Nesse slide seguinte, a gente vai falar sobre os níveis de organização dos seres vivos. Então, nesses níveis, a gente começa com átomos e depois a gente passa para moléculas. Esses átomos, olha, isso aqui é um átomo, ó. Hidrogênio é um átomo, esse hidrogênio é outro, esse oxigênio é outro. Então, os átomos vão formar moléculas. Essas moléculas vão se unir para formar as organelas celulares. Então, na sequência, eu tenho 1 átomos, 2 eu tenho as moléculas,
3, eu tenho as organelas e elas vão se unir para formar as células, ok? Então, lembrem que essa organela está dentro dessa célula aqui. Então, esta célula é um conjunto de organelas aqui nesse citoplasma. Estas células, elas normalmente vão se unir para formar tecidos. Então, esse aqui é o nível 5 de organização dos seres vivos. Estes tecidos são conjuntos de células que apresentam a mesma função, a mesma forma, né? O mesmo formato, a mesma função, e uma depende da outra para funcionar. Esses tecidos vão formar os órgãos. Os órgãos, pessoal, já é um conjunto de vários tecidos. Então, aqui no coração, por exemplo, eu tenho vários tecidos formando o coração. Já o órgão, ele tem tecidos, embora diferentes, mas com funções complementares. E os órgãos vão formar os sistemas, que também esse sistema é formado por vários tipos de órgãos, mas com funções complementares. E então eu tenho aqui o nível 6, que é o órgão, o nível 7, que são os sistemas, e aqui eu tenho o organismo, que é o nível 8. Então, este é um ser vivo, tá? O organismo é um ser vivo. Mas este organismo não vive só, ele vive junto com os seus pares, né? Com os seus semelhantes. E aí a gente tem o nível 9 de organização dos seres vivos, que são as populações. O que é uma população? População é um conjunto de indivíduos da mesma espécie vivendo numa certa área, ou da terra, ou do mar, ou numa montanha, mas eles ocupam uma área e eles são da mesma espécie. Olha, todos aqui são os macaquinhos, gente, eu não estou falando das árvores, não. Eu estou falando que aqui eu tenho uma população de macaquinhos, ok? Mas esses macaquinhos não vivem sozinhos numa floresta, por exemplo. Ele vai viver junto com outros seres vivos. Olha o macaquinho aqui, mas ele está junto com o leão, ele está junto com uma zebra, ele está junto com um pássaro. Ele está junto com outros bichos aqui. Então, é quando eu tenho uma população de leão, junto com uma população de macaquinho, junto com uma população de pássaro e junto com uma população de zebra, eu estou falando em comunidades biológicas. Então, isso aqui é o nível de organização 10. Então, eu estou falando em o que é uma comunidade biológica? É um conjunto de populações que ocupam uma certa área. Agora, que área é essa? Bom, a área é esse espaço aqui, olha, na Terra. Então, as populações ocupam um espaço na Terra. E essas populações interagem com o meio interage na população. Por exemplo, aqui a girafa, o leão, o pato, as aves aqui em cima, né? As aves aqui, olha. E todas essas árvores aqui, eles estão interagindo, e tudo isso aqui eu chamo de ecossistema. E o somatório de todos os ecossistemas na face da Terra é que eu chamo de biosfera. Então, os seres vivos estão organizados em 12 níveis. O nível número 1, átomos. O nível número 2, moléculas. O nível número 3, as moléculas se organizam em organelas. O nível número 4, as organelas se organizam em células. O nível número 5, as células se organizam em tecidos. O nível número 6, os tecidos formam os órgãos. O nível número 7, os órgãos formam sistemas e o somatório de sistemas forma um ser vivo. A partir daí, a gente tem, então, conjuntos. A gente tem conjunto de um ser vivo da mesma espécie, formando uma população. Conjuntos de populações diferentes, formando uma comunidade.
conjunto de populações diferentes interagindo com um conjunto de fatores ambientais. Aí a gente tem um ecossistema. E conjunto de todos os ecossistemas, a gente tem a biosfera, ok? Agora a gente vai falar das moléculas inorgânicas. Olha, deixa eu voltar aqui. Aqui a gente falou em moléculas. Essas moléculas que formam seres vivos, elas podem ser moléculas orgânicas ou inorgânicas. E quando a gente fala em moléculas inorgânicas, nós estamos falando em água e sais minerais, ok? Então vamos começar com a água. A água, gente, ela sempre vai ocupar uma certa porcentagem no corpo do organismo. O corpo do organismo é formado de moléculas. Agora, quantos por cento dessas moléculas corresponde à água? Então, essa porcentagem de água, né? Essa porcentagem de água no organismo, o organismo é o corpo do ser vivo, tá? Vai variar de acordo com a espécie, de acordo com a idade, de acordo com o metabolismo. Então, eu não posso dizer que a porcentagem de água é sempre o mesmo para qualquer organismo em qualquer idade. Preste atenção nisso, tá? Essa água são moléculas polares. O que quer dizer uma molécula polar? É uma molécula que tem carga elétrica. A água tem uma carga parcial. Por que carga parcial? Olha aqui. Eu tenho o hidrogênio que está ligado ao oxigênio. O hidrogênio ligado ao oxigênio, aqui mais um hidrogênio ligado ao oxigênio. Só que esse oxigênio, ele tem uma força muito grande de atração em cima dos hidrogênios. Então, esse oxigênio vai ficar com carga negativa, porque está traindo os elétrons dos hidrogênios, e os hidrogênios vão ficar com carga parcial positiva. Por isso que a gente fala que essa molécula é uma molécula polar. Ela tem uma diferença aqui de polos com cargas parciais, uma carga negativa e uma carga positiva. Essas cargas parciais permitem que as moléculas se liguem desse jeito aqui, olha, positivo com negativo, apresentando as propriedades que a gente chama de força de coesão e força de adesão. Essas moléculas de água, elas são solventes de moléculas hidrofílicas. O que é uma molécula hidrofílica? Fílica, filia, quer dizer amiga. Hidro, da água. Então, são moléculas que gostam da água, que se desmancham com a água, que fazem solução com a água. As moléculas hidrofílicas participam do metabolismo de duas formas. Ou elas participam reagindo de reações por desidratação. Desidratar quer dizer perder água, tá certo? Perder água. Ah, eu estou desidratada. O que é desidratada? Você está sem água, você está perdendo água. Então, as reações do metabolismo, síntese quer dizer produzir, construir, sintetizar uma molécula. Então, eu pego duas moléculas para sintetizar uma terceira molécula, só que nessa síntese eu vou perder uma molécula de água, então é desidratação. Eu posso também ter reações por quebra, por hidrólise. Lise quer dizer quebrar. Hidro, água, então é quebrar com a água. É o que o nosso sistema digestivo faz. Quando a gente come, as nossas reações são reações de hidrólise. Exemplo, né? A nossa digestão. A nossa digestão são reações de hidrólise, tá certo, gente? Bom, agora, eu disse para vocês que por causa dessas
polaridades aqui, né, dessa polaridade, dessas cargas parciais, a gente tem essas forças aqui, ó, de coesão. Isso aqui é o que representa essa força aqui de coesão, tá certo? Que é o que é coesão? Coesão é unir, é ficar unido, juntinho. Adesão é aderir. Então, essas moléculas vão aderir a uma superfície. E tensão superficial é aquela película, né? Que a gente tem. Aqui está o nível da água, aqui a gente tem água e aqui a gente tem ar. Então, a tensão superficial está aqui, ó. E aí o insetozinho fica andando aqui em cima, né? Porque ele não vai afundar. Isso aqui é tensão superficial. Agora, por que a água é tão importante para o ser vivo? Por causa dessa propriedade que a água tem, que é um alto calor específico. O que é esse alto calor específico? Ele precisa de uma grande quantidade de calor para variar a temperatura. Então, é por isso que essa água ajuda a manter a temperatura do nosso corpo. Ela não vai ficar fervendo e congelando assim com pouquinha transferência de calor. Esse alto calor específico é muito importante para as reações do nosso metabolismo, dá aquele equilíbrio para o nosso metabolismo, dá equilíbrio para a temperatura do corpo, né? Então, é esse alto calor específico. O que é calor específico? É quantidade de calor para variar a temperatura da substância em 1 grau. Então, para a água, essa quantidade de calor aqui, olha, é muito alta para ela aumentar em 1 grau ou diminuir em 1 grau, ok? Atenção, gente, que a água, ela não é solvente de moléculas hidrofóbicas. Pessoal, o que é molécula hidrofílica? Fílica, amiga, né? Água, hidrofóbica. O que é hidrofóbica? Fóbica vem de fobia, aversão à água, que são as ceras, as gorduras, os óleos, tá certo? São moléculas hidrofóbicas, não fazem solução com a água. Elas odeiam a água, porque elas são moléculas apolares, tá certo? Bom, quanto às nossas vitaminas, eu vou chamar a atenção de vocês para algumas vitaminas muito importantes para a gente. Por exemplo, a nossa vitamina C. A nossa vitamina C, ela é muito importante porque ela é antioxidante, ela ajuda a produção de colágeno dos tecidos conjuntivos. O nosso tecido conjuntivo tem colágeno, por isso que quando uma pessoa vai ficando idosa, esse colágeno vai diminuindo, a pele da pessoa vai caindo e vai aparecendo as rugas. Além disso, acentua a resposta imunológica, essa vitamina C. E principalmente isso, gente, a falta dela vai causar esse problema aqui, ó, que é sangramento na gengiva, que a gente chama de escorbuto. Tudo bem? Agora, a vitamina B5, pessoal, é uma vitamina que faz parte do metabolismo energético dos lipídios. A fonte é carne, ovo e fruta, e a falta dela é cansaço, fraqueza e câimbras. Quem anda muito cansado aí, olha lá se não é falta de vitamina B5, hein? Essas vitaminas, gente, agora aqui, ó, eu tenho a vitamina B6, que é a piridoxina. Essa vitamina, ela está envolvida principalmente no metabolismo de proteínas e de crescimento. E a falta dela
né? Que se você deixa de comer vegetais folhosos, carne, ovos, abacate, coisa e tal, você vai ter fraqueza, insônia, irritabilidade. Olha, quem anda dormindo muito aí, com muita fraqueza, olha lá se não é falta dessa vitamina B6. Vamos deixar de preguiça, gente, vamos estudar. E a vitamina B12. Por que a vitamina B12 é tão importante para a gente? Porque ela está envolvida na formação das hemácias e das células nervosas. E a falta dela provoca anemia perniciosa. A pessoa vai ficando anêmica. Então, gente, tem que comer direitinho, principalmente alimentos de origem animal. Quer dizer, quem é vegetariano tem que tomar cuidado com a falta dessa vitamina B12. Agora, atenção que todas essas vitaminas que eu botei aqui são vitaminas hidrossolúveis, hidrossolúveis. C, B5, B6 e B12. E agora as lipossolúveis. O que é uma vitamina lipossolúveis? Lipo quer dizer gordura. Então, são vitaminas que são dissolvidas, né? Que são solúveis em gordura. Por exemplo, a vitamina A. A vitamina A tem tudo a ver com a visão e a integridade da pele. Ó, proteção da pele melhora a visão. A falta dela vai causar a cegueira noturna. Então, uma pessoa que não tem muita vitamina A, né, vai ter problema de visão à noite. A vitamina K, eu canso de falar para vocês, ela é vital para a gente, porque ela é uma vitamina anti-hemorrágica. A falta dela, você vai ter problemas de coagulação. Ela é uma vitamina anti-hemorrágica. Quer dizer, eu preciso da vitamina K para fazer coagulação do sangue, tá ok? Já a vitamina D, pessoal, tá aqui, ó. A vitamina D é uma vitamina que está envolvida com o cálcio, o metabolismo do cálcio. Então, esse cálcio para os ossos, para os dentes, né? E para a contração muscular e para o funcionamento normal dos nervos. A falta dele vai provocar raquitismo e osteoporose. O raquitismo, pessoal, é aquele problema nos ossos na criança. E a osteoporose é o problema nos ossos dos adultos, tá certo? Então, uma criança que tem falta de vitamina D não vai ter o esqueleto bem robusto, forte, né? Vai ter problema de crescimento e etc. A vitamina E, pessoal, é uma vitamina que está envolvida com problemas com a integridade dos nervos. Então, a falta de vitamina E vai causar problemas neurológicos. Ele é um oxidante, é um antioxidante, aliás, favorece a regeneração dos tecidos e fortalece o sistema imunológico, né? Ajuda a combater alguns tipos de câncer. Onde eu vou encontrar? Principalmente nas castanhas, nozes, no abacate, coisa e tal. Muito bem, pessoal. Então, eu tenho vitaminas hidrossolúveis e vitaminas lipossolúveis. As hidrossolúveis são vitaminas que são dissolvidas na água. E o excesso dela vai ser eliminado pela urina. Então, ela vai embora na urina. Já as lipossolúveis, a via de absorção de conseguir essas vitaminas são os óleos e as gorduras. Por isso que na nossa alimentação não pode faltar esse nutriente, os lipídios, por causa das vitaminas lipossolúveis, tá certo? Já os sais minerais. São vários sais minerais, mas eu vou chamar atenção aqui principalmente para o sódio e para o potássio, ok?
O sódio e o potássio, eles fazem uma dobradinha, principalmente isso aqui, ó, na geração de impulso nervoso. O nosso sistema nervoso não funciona sem os dois. O cálcio, ele é importante em todas essas funções aqui. Agora, o ferro, gente, ele é super importante na hemoglobina. A hemoglobina é a nossa proteína que está dentro da hemácia. A função dela é transportar oxigênio. Isso significa que se eu não tiver ferro, eu não tenho hemoglobina. Se eu não tenho hemoglobina, eu não tenho hemácia. E se eu não tenho hemácia, eu vou ter problema de anemia. Então, olha só como o ferro é importante, como a vitamina B12 é importante para a formação das nossas hemácias. E aqui vai ser importante a gente lembrar, né? Cadê minha canetinha? Aqui, ó. Vai ser importante a gente lembrar da clorofila que a gente vai começar a estudar agora no segundo trimestre, que é esse magnésio aqui, ok? Muito bem, gente. Essa aula por hoje é só isso. Preste atenção em tudo que eu falei, principalmente no que eu chamei atenção, no que está grifado, no que está explicado, e tenham todos uma boa prova. Tchau, gente. Até a próxima aula.